Fala galera, tudo bem com vocês? Vou pedir para vocês aguardarem uns minutinhos e a gente já vai começar a live de questões comentadas do CPA 10 e do CPA 20. Para você que está estudando, para você que está se preparando para tirar uma certificação Ambima, essas questões comentadas vão ajudar muito nos estudos, porque são questões que saíram diretamente na prova. Não são muitas questões, a gente separou 13 questões, então vai ser uma live muito rápida e objetiva, onde a gente vai não só responder as questões, mas vamos falar também do conteúdo. Então fique ligado e preste atenção aí nas próximas questões comentadas que a gente vai levar uma por uma no detalhe para ajudar vocês com a tão sonhada certificação Ambima. Vamos lá? Primeira questão. Dentre as funções da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, pode-se citar: letra A, administrar os fundos de pensão; letra B, definir as normas do mercado de previdência complementar; letra C, autorizar o funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar; e letra D, fiscalizar a comercialização dos planos PGBL e VGBL. Primeiro, a Previc é o órgão que cuida da previdência fechada. Vamos lembrar que quem cuida da previdência aberta, seguros e capitalização é a SUSEP. Administrar fundos de pensão, os fundos de pensão são supervisionados pela Previc, mas não é a Previc que administra, são as seguradoras, são as prefeituras, governos do estado, empresas e assim por diante. Letra B, definir as normas do mercado de previdência complementar. Aí cabe a CMN, ao CNPC, então não é a Previc. Autorizar o funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar. Olha a palavra-chave aqui, entidades fechadas. Então é a alternativa C. E só para a gente tirar a dúvida, letra D, fiscalizar a comercialização dos planos PGBL e VGBL é uma atividade da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que cuida de previdência aberta, seguros e capitalização. Então, dentre as funções da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, pode-se citar: autorizar o funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar. Letra C. Próxima questão. Questão comentada: são autorizadas pelo Banco Central a captar recursos através de depósito à vista. O que é o depósito à vista? É o depósito em conta corrente. Depósito a prazo é o CDB, né? Então não vamos fazer confusão. Quem pode captar CDB são bancos de investimento e bancos comerciais. Mas e o depósito à vista? Letra A, banco de investimentos. Letra B, corretora de títulos e valores mobiliários. Letra C, banco comercial. Letra D, Ambima. A Ambima não pode captar depósito à vista. Banco de investimentos também não. E corretora de títulos e valores mobiliários também não. Então só sobrou a letra C, banco comercial. Então são autorizados pelo Banco Central a captar recursos através de depósito à vista, a famosa conta corrente, os bancos comerciais. E claro, né, os bancos múltiplos com carteira comercial também podem fazer captação através de depósito à vista. Próxima questão. O mercado financeiro é composto por: letra A, mercado monetário, de crédito, valores mobiliários e cambial. Letra B, monetário, fiscal e cambial. Letra C, investimentos, monetário e cambial. E letra D, cambial, valores mobiliários e crédito. Gente, cuidado com essa questão, tem uma pegadinha monstra aqui, né? Na letra B, mercado monetário, fiscal e cambial, a gente pode confundir com as políticas do governo. No governo eu vou ter a política monetária, a política fiscal e a política cambial, que não tem nada a ver com o mercado financeiro. O mercado financeiro é composto por 4 mercados: o monetário, o de crédito, o de valores mobiliários, que são as ações, e o cambial, que é de moeda estrangeira. Então, nesse caso aqui, letra A, mercado monetário, de crédito, valores mobiliários e cambial. Cuidado para não confundir com as políticas, que é a política monetária, a política fiscal e a política cambial.
Próxima questão, vamos lá. Investidores qualificados, de acordo com a CVM, são pessoas físicas e jurídicas que atestem por escrito, é o termo assinado, e possuem investimentos superiores a: letra A, 300 mil, letra B, 1 milhão, letra C, 10 milhões e letra D, 500 mil. Essa é muito fácil, né? Os investidores qualificados são aqueles que, de acordo com a CVM, são pessoas físicas e jurídicas que tenham mais de R$ 1 milhão em ativos e atestem por escrito no termo que são investidores qualificados, né? Então, letra B, R$ 1 milhão. Cuidado, né? 10 milhões são investidores profissionais e lembrando, né? Todos os investidores profissionais são automaticamente qualificados, né? Fundos de investimento, instituições financeiras, entidades de previdência são automaticamente profissionais, então são automaticamente qualificados. Agora, nem todo investidor qualificado é profissional. Fiquem ligados nisso. Próxima questão. Em relação aos investidores não residentes, pode-se afirmar: investidor não residente é aquele que mantém os seus investimentos num país e a sua residência oficial em outra, ou seja, onde eles recolhem imposto de renda, onde eles têm o seu domicílio, independente da nacionalidade. Eu posso ter um brasileiro domiciliado na Europa, que é não residente no Brasil, como eu posso ter um americano domiciliado nos Estados Unidos, como investidor não residente no Brasil. Vamos lá para as alternativas. Letra A. Os investidores não residentes são apenas pessoas físicas. Letra B. Além de pessoas físicas, fundos e outras entidades coletivas de investimentos são considerados não residentes. Letra C. Não são obrigados a possuir representante no Brasil, os investidores não residentes. E letra D. Podem investir apenas em investimentos específicos para não residentes. Neste caso aqui, a alternativa correta é B. Além das pessoas físicas que podem ser domiciliadas em outros países com seus investimentos no Brasil como não residentes, eu vou ter também os fundos e outras entidades coletivas de investimentos. Esses três são considerados investidores não residentes, se o domicílio deles for fora do Brasil e eles mantiverem investimentos no Brasil. Legal? Então, não fique na dúvida. Próxima questão. A atribuição de proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra a utilização de informação privilegiada cabe a quem? Letra A, Banco Central do Brasil. Letra B, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Letra C, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E a Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar. Primeiro, o que são as informações privilegiadas? É quando uma empresa de capital aberto que tem as suas ações na Bolsa, um dos seus executivos, um dos seus diretores tem uma informação privilegiada e antes de virar um fato relevante para o mercado, ele usa essa informação para ter uma vantagem, ou achando que as ações vão cair, ou achando que as ações vão subir, né? Então, isso é a utilização de informação privilegiada. Se a gente está falando de mercado de valores mobiliários, a gente está falando de ações, a gente está falando de companhias de capital aberto. Então, quem é o responsável por proteger os titulares é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Essa é muito fácil, né? Próxima questão. Pedro, um cliente pessoa física, procura uma agência bancária com o objetivo de comprar ações na B3, na Bolsa de Valores brasileira. Caso o banco ofereça esse serviço, a ordem do cliente deverá ser repassada à B3 por intermédio de quem? Letra A, de um banco comercial. Letra B, de um banco de investimento. Letra C, de uma corretora de títulos e valores mobiliários. E letra D, da tesouraria do banco. Gente, muito cuidado aqui. O Pedro procurou um banco, provavelmente um banco múltiplo que tem uma agência bancária para fazer uma compra de ações. A gente já falou na aula de renda variável que para comprar ações na B3 somente por intermédio de uma corretora de valores.
Mas, Matheus, eu procurei o banco, eu fui lá na agência do banco. Então é um banco comercial? Não. Então é um banco de investimentos? Não. Se é um banco múltiplo, ele também tem uma corretora. E aí, obrigatoriamente, você vai utilizar a corretora daquele banco, daquela agência bancária. E aí você acaba achando que é o banco que está fazendo a transação, mas não é. É a corretora de títulos e valores mobiliários daquela instituição financeira. Então, sempre que uma pessoa física ou jurídica for fazer uma negociação na B3, ele não vai direto na B3, ele não vai por intermédio de um banco, ele vai sempre por intermédio de uma corretora de títulos e valores mobiliários. Não fique na dúvida. Próxima questão. João, um operador, recebeu uma ordem de seu cliente para vender 30 milhões de ações de uma empresa, a empresa A. Sabendo que as ações da empresa A cairão por causa dessa ordem, muitas vendas de uma determinada empresa, 30 milhões, o operador, o João, decide vender as ações que ele possui na pessoa física, ou seja, o João também tem ações da empresa A, antes de executar a operação do cliente, ou seja, o João é esperto, o cliente dele vai vender 30 milhões, o preço vai cair, então vou vender as minhas antes, aí depois eu vendo do meu cliente e aí eu não perco dinheiro. Olha que legal. Esse ato é chamado de... Primeiro, isso não pode, gente. A gente não pode usar informações do cliente para levar uma vantagem. Isso é um ato errado, né? A CVM pune esse tipo de atuação. Não é ético e não é legal. Então é passível de punição, multa e proibição de operação no mercado. Mas como chama essa ação? Letra A, Insider Information. Letra B, Insider Trading. Letra C, Front Running. E letra D, Pump and Dump. Letra A e D, não existe Insider Information nem Pump and Dump no mercado financeiro. Sobrou Insider Trading e Front Running. Insider Trading é da outra questão, quando eu uso informação privilegiada de dentro da empresa antes da divulgação de um fato relevante para tomar uma vantagem. Isso é insider trading, negociação com informação de dentro. E o front running, essa sim, é utilizar informação do cliente para ter uma vantagem. No caso aqui, o João, se ele vender as ações dele antes de executar a ordem do cliente, ele está praticando o ato de front running e é passível de punição. Próxima questão. Em finanças comportamentais, os vieses comportamentais também são chamados de... O que é um viés comportamental? Quando a gente faz investimentos, não importa se são conservadores, moderados ou agressivos, a gente deveria avaliar o investimento. O meu perfil, o meu objetivo, o meu horizonte de investimentos, quais são os riscos daquele investimento e, principalmente, analisar a rentabilidade estatisticamente, olhar o histórico, ver os fundamentos daquele investimento. Esse deveria ser o normal, mas não é o que acontece na maioria dos casos. Nós usamos vieses comportamentais para tomar atalhos, né? Algo como a ancoragem, a disponibilidade, a aversão à perda, a representatividade e vários outros vieses comportamentais. Qual é o nome técnico desse viés comportamental, que nada mais é do que um atalho para tomar uma péssima decisão de investimentos? Letra A, heurística. Letra B, erros não sistemáticos. Letra C, erros sistemáticos. E letra D, efeitos de estruturação. Vou começar de baixo para cima. Efeitos de estruturação. É um viés comportamental, né? É eu não prestar atenção na sentença como um todo, né? Eu fatio ela e só presto atenção no início, no que eu vou ganhar ou no que eu vou perder, sem considerar os riscos que eu estou correndo. Letra B e C, erros não sistemáticos e erros sistemáticos, estão ligados ao risco sistemático e não sistemático, que é gestão de risco, não tem nada a ver com as finanças comportamentais. Então só sobrou a letra A, os vieses comportamentais são chamados de heurística, são atalhos mentais que me fazem tomar péssimas decisões de investimento, certo? Próxima questão. Para aquecer a atividade econômica, o governo adota uma política expansionista. Para tanto, uma ferramenta a ser usada seria
Antes de ler as alternativas, o que é uma política expansionista? O governo quer aumentar o consumo. Com isso, ele quer aumentar a liquidez. Ele quer que as pessoas gastem mais. Ele quer que as empresas ganhem mais. E ele, governo, quer arrecadar mais. Então, isso é uma política expansionista. Normalmente vai criar um aumento do PIB e vai criar inflação. Letra A, aumento dos gastos públicos. Letra B, aumento da carga tributária. Letra C, aumento da taxa de redesconto. Letra D, venda de títulos públicos pelo Bacen. De novo, vou começar de baixo para cima. Venda de títulos públicos pelo Bacen, pelo Banco Central. Toda vez que eu vendo um título público, eu, governo, estou emitindo um papel onde eu entrego para as pessoas físicas, jurídicas, para os investidores e pego o dinheiro deles para mim. Depois de um prazo, eu devolvo o dinheiro corrigido e pego o papel de volta. Ou seja, ao vender títulos, ao emitir títulos, eu estou tirando liquidez do mercado. Então, não é uma política expansionista. Aumentar a taxa de redesconto é muito parecido com aumentar a Selic, né? Quando eu aumento a taxa de redesconto, a linha de crédito de redesconto, que é exclusiva das instituições financeiras, feita pelo Banco Central, fica mais cara. Se ela fica mais cara, eles vão pensar duas vezes antes de tomar. Então, de novo, eu estou retirando liquidez do mercado. Não é uma política expansionista. Letra B, aumento da carga tributária. Aumentar a carga tributária significa aumentar os impostos. Se eu aumento os impostos, naturalmente o preço das coisas vai aumentar. Da mão de obra, dos produtos e dos serviços. Se os produtos ficam mais caros, teoricamente as pessoas vão consumir menos, porque a renda é a mesma. Então, de novo, não é uma política expansionista. Letra B, C e D é de uma política retracionista. Eu quero tirar liquidez, reduzir o consumo. Então, só sobrou a letra A. O que é a letra A? Aumento dos gastos públicos. Ou seja, se o governo injetar dinheiro na economia através de gastos com obras, com compras de produtos, de serviços, contratação de pessoas que não estavam previstas, eu estou colocando dinheiro no sistema, eu estou gerando renda, eu estou gerando gasto, eu estou gerando movimentação. Isso é uma política expansionista. Com certeza vai gerar um PIB maior e vai gerar inflação, aumentar os gastos públicos. Próxima questão. Estamos terminando já, gente. Não sai daí, hein? Em um cenário de desvalorização do real frente ao dólar, é mais provável que ocorra o quê? O que é um cenário de desvalorização do real frente ao dólar? Significa que o dólar vale mais e o real vale menos. Ou seja, o dólar antes valia R$5, $1, agora ele vale 6. O real se desvalorizou. Então, gente, se o real ficou mais barato, o que significa? É um cenário bom para as exportações, porque eu vou vender um produto por $100 e vou receber mais reais em troca. Em contrapartida, é algo ruim para as importações, porque eu vou precisar de mais reais para comprar os mesmos dólares para poder importar algo. Então, eu diminuo as importações quando desvalorizo o real e eu aumento as exportações. Com isso, eu posso já eliminar a letra C e a letra D, porque a letra C fala de aumentar importações, não é o que acontece quando a moeda desvaloriza, e eu falo de diminuir exportações, também não é o que acontece quando a moeda desvaloriza. Então sobrou a A e a B, porque diminuir importações está correto e aumentar as exportações também está correto. Qual é a diferença delas? É o déficit da conta turismo, vai reduzir ou vai aumentar? Vamos pensar. Se o dólar vale mais reais, o que significa? Se um estrangeiro vier para o Brasil, ele vai poder gastar muito mais, porque o dólar dele está valorizado aqui. Em contrapartida, os brasileiros que vão viajar para fora vão precisar de mais reais para gastar lá fora com o mesmo dólar. Ou seja, eu vou ter muito menos gastos lá fora do que eu vou ter gastos aqui dentro. O que determina se eu tenho superávit ou déficit na conta turismo é a diferença entre o que é gasto no Brasil, que é positivo, com o que os brasileiros gastam lá fora. Se o real desvaloriza, o que vai acontecer? Eu vou ter muito mais gastos aqui dentro, porque o dólar fica mais forte, do que eu vou ter gastos lá fora, porque o real fica mais fraco e a nossa moeda é o real. Logo, eu vou conseguir comprar menos dólares. Nesse caso, a alternativa A, diminuição de importação de bens de consumo e redução
do déficit da conta turismo, porque vai ter mais dólares entrando e menos dólares saindo no turismo. Diminuição da importação, porque vai ficar mais caro eu comprar produtos internacionais. Legal? O Copom, o Comitê de Política Monetária, tenderá a tomar que atitude na próxima reunião, caso a inflação esteja acima da meta definida pelo CMN? É uma questão super atual, né? Porque o IPCA, que é a inflação oficial do governo, está acima da meta nesse momento. E em março a gente vai ter outra reunião do Copom, porque ela acontece de 45 em 45 dias. E caso a meta de inflação continue descalibrada, ou seja, né, a inflação está acima da meta, o que o Copom vai fazer com a taxa Selic? Ele vai reduzir a taxa de juros, letra A. B, vai aumentar a taxa de juros. Letra C, ele vai manter a taxa de juros. Ou letra D, não se pode afirmar nada com as informações apresentadas. Essa é muito fácil, né? Até porque a gente já está num contexto que a taxa Selic saiu de 2 e hoje está em 10,75, né? Então, no caso, para controlar a inflação, o Copom vai aumentar a taxa de juros. Por quê? Ao aumentar a taxa de juros, os empréstimos ficam mais caros e os investimentos pagam mais. Então, a gente pensa duas vezes antes de contratar um empréstimo. Eu estou tirando liquidez do mercado. E quem tem dinheiro aplicado, como está rendendo mais, ele vai pensar duas vezes antes de resgatar para gastar. Então, eu atuo tanto na ponta do empréstimo quanto na ponta dos investimentos. Aumentar a taxa Selic significa reduzir a liquidez do mercado, significa controlar o consumo e, com isso, afeta a inflação. Então, caso a inflação esteja acima da meta definida pelo CMN, o Copom tenderá a aumentar a taxa de juros. Letra B de bola. Legal, gente. Terminamos a nossa live rapidinho aí, foram praticamente 22, 23 minutos, né? Falamos sobre várias questões comentadas, principalmente ali no módulo 1, 2 e 3, tanto da prova do CPA 10 quanto da prova do CPA 20. Espero que vocês tenham gostado da live. Não esqueçam, né, que todo sábado tem a caixinha de perguntas nos stories da página no @treinamentoCPA20. Todo domingo à tarde tem o quiz com assuntos diversos de diversos módulos, né? E o legal do quiz é que a resposta sai na hora, né? Você clica ali e já sabe se acertou e se errou. Se ficou com dúvida, chama no direct, pergunta. Os alunos podem usar o grupo preferencial no WhatsApp para tirar dúvidas e espero que todos estudem bastante. Lembrando, né, hoje é sexta-feira e é véspera de carnaval, né? Então aproveitem esses 4 dias para descansar, mas não deixem de estudar, principalmente quem já está com a prova marcada ou já está pensando em marcar a sua prova. Legal? Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo carnaval e bons estudos para todos.